Primeiro, eu queria começar pela sua carreira. É uma carreira muito bonita que você construiu. A gente, jornalista, a gente estuda um pouco. Você comentou na Olimpíada muito bem, inclusive, também. E assim, você sabe como é que é a preparação. Eu estava estudando sobre você e vi, você foi campeão aos 12 anos. Sim, meu primeiro Você, título adulto foi no meu último ano de infantil. para você ver, com 12 anos, eu não sei nem o que eu fazia com 12 anos. Mas você se vê como uma precursora da ginástica brasileira? Acho que eu me vejo como uma pessoa honrada de ter aberto as portas da ginástica brasileira para o mundo da ginástica, né? Porque já tiveram outras percursoras antes de mim, que é Tatiana Figueiredo, Luísa Parente, Cláudia Magalhães, Soraya Carvalho e outras ginastas que vieram antes da gente, que foram caminhando para que no momento que eu tive a oportunidade e fui honrada, né, de ser a precursora no sentido de ser a primeira medalhista mundial da história da ginástica artística no Brasil. Então isso abriu uma porta para o esporte como um todo, mas para isso acontecer eu tive uma grande ajuda que foi do Ronaldo Fenômeno, que na época a nossa confederação ela não tinha o poder aquisitivo financeiro como tem hoje, que tem vários apoiadores, que tem pessoas que acreditam na confederação. Na minha época, a confederação não tinha isso. Ela começou a partir desse momento a criar vínculos com apoiadores. E foi no mesmo ano que o Flamengo quebrou junto com a empresa ISL, que foi a primeira tentativa do Clube de Regatas do Flamengo de virar um clube empresa. Então, minha mãe teve a grande ideia de entrar em contato com o Rodrigo Paiva, que na época era assessor tanto da CBF quanto do Ronaldo Fenômeno. E a gente conseguiu chegar até o Ronaldo Fenômeno e ele ajudou a uma atleta que tinha sonhos, que queria estar no Mundial, que queria representar o seu país. Então, e aí foi quando teve a girada de chave da ginástica artística brasileira. Isso foi quando? 2001. 2001. Você tinha 16, 17, 17. 17 anos. Então foi um momento que mudou ali o panorama da Confederação Brasileira e de todas as atletas da ginástica, né? Sim, deu uma girada de chave muito grande na ginástica artística do Brasil, porque aí começaram a ter mais curiosidade de entender o que era a ginástica, tiveram imprensas nacionais cobrindo as competições de ginástica, viajando com a gente para Copas do Mundo, mundiais e transmitindo a ginástica para o Brasil. Então, foi onde começou realmente a mudança da ginástica. E essa ajuda dele foi conexão com apoiadores? Ou o que foi? A ajuda do Ronaldo, do Rodrigo e de outras pessoas que ajudaram naquela época? O Rodrigo foi a conexão de contato com o Ronaldo e o Ronaldo foi financeiro. Ele acreditou na minha história e me apoiou financeiramente para eu conseguir ir para o Mundial, porque a confederação pagava uma parte e a gente precisava pagar a outra parte. Então, a parte que eu precisava pagar eu não tinha, e nem o clube, porque ou era os pais ou era o clube. Então, naquele momento, nem meus pais tinham e nem o clube tinha. Então, o Ronaldo, e com essa ajuda, além de conseguir me levar, conseguiu levar a minha treinadora, que era a Georgette, e uma amiga minha de equipe do Flamengo, que também estava convocada para o Mundial da Bélgica. Entendi, muito legal. E que momento da sua carreira, assim, você teve feitos e mais feitos? Se a gente ficar falando aqui, vamos ficar o dia todo. Qual o momento da sua carreira que você parou assim e pensou, realizei um sonho? Qual que foi o momento principal, assim, para você? Eu digo que cada conquista, cada desafio, cada perda, cada ganho, que a gente, quando está no alto rendimento, a gente tem que entender que vai ter momentos que a gente vai ganhar, tem momentos que a gente vai perder, e que a gente tem que ser resiliente, de entender isso e sempre levantar a cabeça, sacudir a poeira, dar a volta por cima e também não se acomodar quando você ganha. Então, eu acho que cada momento da minha carreira
foi muito bonito. Então, assim, eu não tenho um momento específico. Eu acho que todos os momentos são muito importantes para mim, mas com certeza ter sido honrada e agraciada com o momento de ter sido a primeira medalhista mundial da história da ginástica artística, com certeza é o mais marcante. Os dois também que eu ganhei como melhor atleta do ano no país, juntando todas as modalidades, também foram dois momentos muito especiais, mas eu digo que eu não mudaria nada na minha carreira, não acrescentaria nada. Talvez se tivesse vindo a medalha olímpica para coroar minha carreira inteira, seria gratificante, mas com certeza o feito das meninas do ano passado, vindo com a medalha por equipe feminina, também coroa a minha carreira, porque a gente sabe que para elas chegarem nesse momento, tiveram muitas pessoas tentando esse momento, buscando esse feito, e que elas conseguiram lindamente o ano passado coroar um esporte inteiro e com certeza todas as gerações que passaram. Sim, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco, mas falar um pouco mais sobre você. Para mim, qualquer exercício da ginástica vai ser muito difícil, eu não consigo nem dar uma cambalhota aqui, nem me arrisco. Mas assim, qual que era o exercício mais difícil que você achava da ginástica e quem melhor realiza com maior excelência hoje em dia? É que eu passei por muitas gerações, né? Então a ginástica foi mudando muito, 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 muito. Então, com certeza, eu acho que o exercício mais difícil que eu realizei e que até hoje poucas atletas fazem, mas que hoje em dia tem uma atleta que faz muito bem, é uma saída da paralela, que é um duplo esticado com uma pirueta, né? Que é o duplo com pirueta. Tem uma ginasta só que hoje em dia, de ginasta internacional, que eu vejo fazendo, que executa muito bem. E geralmente você vê na posição grupada, o duplo com dupla, que são dois mortais com dois mortais com duas piruetas, mas quando você sai na posição esticada, é muito difícil, porque você tem que fazer totalmente esticado. Então, acho que o duplo esticado com pirueta foi, da saída de paralela, foi o exercício mais difícil que eu executei, e que hoje em dia eu acho que tem uma ou duas ginastas só no mundo que fizeram também. Mas com certeza, se for falar de exercício mais difícil hoje, é o salto da Bios, que é o Yurchenko duplo carpado, que é a rondada flick, né, que você entra de costas no cavalo e faz um duplo, são dois mortais na posição carpada. Uhum. Quem que é a atleta que faz esse movimento que Simone vocês... Biles. Não, não, não. Essa é Não, não, a não. Biles. Não, não. O anterior que você falou, o que você me Eu explicou aqui. não, eu não lembro de Ah, cabeça, não, tudo porque bem. É é curiosidade. muitas ginastas para a gente lembrar o nome assim, mas eu acho que é uma só que faz. Agora, lembrar quem Não, é. é uma curiosidade do curioso aqui mesmo. Tranquilo. E assim, em resumo da sua carreira, você me falou já dos seus feitos, dos seus maiores sonhos, do que você acha que ficou faltando, mas assim, você fez muito. Você acha que falta um reconhecimento por parte geral? Olha, eu não vou mentir, não, que muitas vezes eu sinto um pouquinho que falta um reconhecimento da questão de eu ter sido a primeira medalhista mundial. A Dai foi a primeira medalhista de ouro, mas a primeira medalha mundial da ginástica artística foi a minha. Eu não gosto, às vezes, muito de falar sobre isso, porque eu acho que sou um pouco como uma arrogância quando a gente fala coisas nossas. Então, eu não desminto, não gosto de ficar falando muito sobre, porque eu acho, eu vejo, eu enxergo um pouquinho como arrogância quando a gente coloca muito assim, não, eu fui, eu. Então, de verdade, eu não sou a pessoa que gosto de fazer isso, assim. Então, é complicado um pouquinho falar até sobre isso, porque, assim, é importante lembrar, mas eu não gosto de ser a pessoa que faço isso, porque eu acho que sou um pouquinho como arrogância. Então,
muitas vezes o meu irmão acaba lembrando isso, porque aí é uma pessoa contando o feito, e não eu mesmo contando o feito. Sim. Não, e eu tenho que te perguntar sobre isso porque é uma opinião minha e eu farei isso nas minhas matérias e faço essa entrevista e me empenhei por essa entrevista justamente porque eu acho que falta um reconhecimento. Mas até te peço desculpas por te deixar incomodada com isso, mas assim. Não, eu acho que sim, partindo de você e você como jornalista falando dessa forma, para mim é incrível, tipo, ter um jornalista que reconheça dessa forma e eu fico muito feliz e muito grata a você por isso. Mas eu também não me incomodo quando é perguntado da primeira medalha da história da ginástica artística, eu fico muito feliz, porque é uma forma de lembrar as pessoas que tiveram inúmeros grandes campeões da nossa história. A gente conta medalhistas mundiais hoje no nosso país nos dedos, que sou eu, Jade, Dai, Flávia, Lohane, porque aí você começa a contar a medalha mundial por equipe, Lohane, Júlia, Caroline Pedro, Rebeca, Diego, Zanetti, Nori. Então, assim, a gente tem, colocando na ponta contando nos dedos, a gente tem 10, você for contar certinho, exatamente, são 10 medalhistas mundiais. Então, porque aí quando você ganha uma medalha por equipe, você conta as meninas que estavam fazendo parte daquela equipe como medalhistas. Então, assim, dentro do esporte, que você vê que passaram inúmeras pessoas, você ter 10 medalhistas mundiais é um efeito enorme para todos que conquistaram esse lugar. Mas é importante lembrar que para esses feitos, para virem outros, teve que ter a primeira, teve que ter a pessoa que abriu as portas para isso. Então, assim, eu acho que sim. E aí eu falo que sim, eu me encaixo nesse feito de ter sido honrada com isso, de ter sido a primeira medalhista mundial da história do nosso país.